Olá pessoal, hoje vim dar umas dicas para quem não entende muito bem quando aplica a segunda lei de Newton, qual a massa que se coloca aqui. Será que é a massa de um bloco? Será que é a massa do outro? Será que são as duas juntas? Em que situação que eu posso fazer isso? Então vejamos, se você tem alguma dúvida sobre isso, fique ligado nessas dicas. Dado um determinado sistema, um problema clássico aqui, onde tem um bloquinho pendurado e conectado por meio de um fio em outro bloco, só para facilitar, vamos supor que não há força de atrito, nenhuma força de resistência agindo nesse problema, e eu me pergunto, por exemplo, quanto que vale a aceleração desses blocos? Visto que esse daqui vai se mover para baixo, acelerando, e vai, consequentemente, puxando esse aqui para a direita. Então, como é que pode encontrar aceleração? A dica que eu dou é, primeiro, analise todas as forças que agem no problema. Vejamos, por exemplo, vê se você concorda comigo. Nesse daqui nós temos a força peso, temos também a força que esse fio faz, normalmente chamamos de tração. Nesse daqui nós temos também a força do fio, tração, tem o mesmo valor dessa, porque é o mesmo fio que a gente considera como ideal, e a polia também a gente considera como ideal. Ainda temos o peso deste, e temos a força que o apoio faz neste bloco, que a gente chama de normal. Como está numa superfície horizontal, e não há mais nenhuma força na direção vertical, o peso e a normal são anuladas nesse corpo. Então, próximo passo, o que tu pode fazer? Tu vais aplicar a segunda lei de Newton. Perfeito. Acho que todo mundo conhece a segunda lei de Newton assim. Mas tem um detalhe que está implícito aqui dentro. Vamos explicitar isso. Que força resultante é essa? Qual força que produz uma aceleração num objeto? É uma força resultante externa. Tá, mas se é externo a alguma coisa. Esse externo é externo a um sistema. Que sistema é esse? O sistema que tu escolher. Sabe lá nos movimentos, quando a gente fala de referencial, que não há um referencial privilegiado, que tu pode escolher qualquer referencial, que isso não vai alterar a aceleração do movimento? Mesma lógica a gente pode fazer aqui falando de sistema. Quem que tu queres considerar como parte integrante desse sistema? Por exemplo, vamos fazer aqui. Professor, normalmente eu pego e aplico a segunda lei de Newton para cada bloquinho. Então, talvez sem você saber, o que você faz é considera apenas um bloquinho como integrante do teu sistema. Então, qualquer força externa a esse sistema é uma força que tu vai colocar aqui, que vai modificar a aceleração deste bloco. Então, como é que fica? Bom, força resultante sobre esse bloco. Quais são as forças externas? O peso. Quem que faz essa força? É a Terra que faz uma força aqui nesse bloco. Estou considerando a Terra como parte integrante do meu sistema? Não. Quem está no meu sistema? Somente esse bloco. Então, o peso é uma força externa. O fiozinho, a mesma coisa. Então, esse T de tração também é uma força externa. Sendo assim, a força resultante podemos colocar P, que é este peso aqui, menos a tração, pronto. Igual a massa. Massa de quem? Do sistema que está se considerando. No caso, 4 vezes a aceleração. Pronto. Tá. Aí, normalmente, o que tu faz? O peso desse corpo aqui, considerando G como 10, tu vai dizer que, como a massa é 4, o peso vale 40. Pode colocar aqui, sem problema algum. Aí, muita gente depois, bom, apliquei a segunda lei de Newton para esse bloco, vou aplicar para esse daqui. O que que tu faz, na verdade? Tu estás considerando agora um outro sistema e tu vais analisar todas as forças externas desse sistema. Nesse caso, nós temos o peso, a normal e a tração. Pô, já falei que o peso e a normal se anulam, fica somente a tração aqui. Então, para esse sistema em azul que eu coloquei, nós temos como única força externa a tração. Isso é a massa de quem? Do sistema que está se considerando. Neste caso, só esse bloquinho. 6 vezes 4. Aí, normalmente, muita gente relaciona as duas equações e encontra a aceleração. Como é que se faz essa relação? Tu pode somar as equações. Porque note, tu tens menos t e mais t, quando tu soma, isso aqui é cancelado. Sobra, então, 40 no lado de cá. E aqui fica 4a mais 6a, dá 10a. Encontras, então, que a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá, muito bem.
Mas tem muita gente que faz o seguinte: ah, mas meu professor me ensinou que tu pode pegar e colocar aqui na massa a massa de todos os bloquinhos. Dá para fazer isso. O que tu precisa fazer? Considerar um sistema que inclui esses dois bloquinhos. Vamos fazer. Pega um sistema aqui, onde dentro desse sistema estão os dois blocos. Aí eu pergunto, vamos lá, aplicar a segunda lei de Newton. Quem é a força resultante que age aqui? O fio está dentro do sistema, então essas forças aqui são forças internas. A única força externa que age aqui é o peso nesse bloquinho. Então veja bem, no momento que eu considero esse sistema aqui inteiro, compondo os dois blocos, nós temos como única força externa o peso desse bloco, que vale 40. Então a força resultante nesse sistema aqui é 40. Quanto é que vale a massa de todo o sistema? 4 mais 6. 10. Massa de todo o sistema que eu estou pegando, vezes a aceleração. Quanto é que dá a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. A mesma coisa que antes. Ou seja, para tu encontrar a aceleração, não importa o sistema que tu utiliza. Ah, posso pegar um sistema contendo somente esse bloco, ou somente esse bloco, ou todo o meu sistema. E aí tu vais usar a massa total do sistema. Ok? Para ver uma aplicação disso daqui, vamos fazer uma questão exemplo, uma questão muito interessante que é da Mackenzie de São Paulo. Então, confira aí. No sistema abaixo, o corpo 1 de massa 6 kg está preso na posição A. O corpo 2 tem massa de 4 kg. Despreze os atritos e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Abandonando o corpo 1, a sua velocidade em metros por segundo, ao passar pela posição B, será D. Tome muito cuidado. Não foi à toa que eu já peguei como exemplo justamente os blocos dessa questão que a gente está fazendo como exemplo. Tome muito cuidado com o detalhe. Note, não se deixe enganar. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, mas será que essa aceleração ela age durante todo aquele percurso de 1 metro do bloco 1, que ele sai da posição A até a B? Preste atenção no bloco 2, aquele que está pendurado. Note que ele percorre, a chegar até o chão, apenas meio metro. Depois que ele encosta no chão, não tem mais nenhuma força sendo aplicada nesse bloco. Assim sendo, essa aceleração aqui age sobre esse bloco apenas enquanto esse estiver pendurado, puxando esse daqui. Ou seja, num percurso de apenas meio metro. Assim sendo, como é que tu encontra a velocidade ao final desse meio metro? Que é a velocidade quando este toca o chão? Torricelli. Sendo assim, nós temos a velocidade no início é 0. A aceleração já encontramos vale 4. O deslocamento, cuidado, 0,5 metros. Por quê? Porque é apenas nesse percurso, que é quando este bloco está pendurado, logo puxando esse daqui, que tu tens essa aceleração. Então, vamos lá. A aceleração 4 e o deslocamento 0,5. Encontrarás a velocidade 2 metros por segundo. Mas aí tu pode perguntar, tá, mas essa é a velocidade quando esse toca o chão. Ou seja, que é a velocidade desse daqui após percorrer apenas meio metro. Mas ele quer, o enunciado pergunta qual é a velocidade lá no ponto B, após percorrer 1 metro. Tudo bem, mas o enunciado fala que é para desprezar qualquer forma de atrito. Assim sendo, depois que esse bloco que está pendurado toca o solo, esse daqui acaba se movendo com velocidade constante. Assim sendo, nós temos que, ao passar pelo ponto B ou qualquer outro ponto mais distante de B, a velocidade dele será 2 metros por segundo, o que confere com a alternativa letra C. Está dada a dica sobre sistemas na segunda lei de Newton e deixe sempre bem explícito, essa força resultante é a força resultante externa a um sistema que tu vai escolher. Está dada a dica, até a próxima.